Então, gostaria de convidar você a abrir a cópia da palavra do Senhor que está com você no livro de Isaías, capítulo 25. Isaías, capítulo 25, para a nossa meditação desta manhã. É sempre uma alegria estar com os irmãos, ver alguns, como o pastor Marcos falou, alguns mais antigos. Eu não sei se eu estou tão antigo assim, mas ver alguns irmãos que já estão labutando aqui há algum tempo, e outros que chegaram e outros que estão chegando. Então é sempre bom ver o povo de Deus reunido para cultuar o nome do nosso Deus nesse dia reservado para o louvor da sua glória e atendendo à santa convocação divina. Isaías, capítulo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, Tu és meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa de vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. No meio disto, estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá a altivez. Não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros. Abatê-las-á e derribá-las-á por terra até ao pó. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que pudemos realizar já nesta manhã aqui em louvor, em reconhecimento à tua majestade, à tua glória, à tua grandeza, ao teu poder, e também em reconhecimento à nossa pequenez e à nossa necessidade por ti. Vem, Pai bendito, a edificar a nossa vida, edificar a vida do teu povo, através da tua palavra. Que o teu divino Espírito, o Deus preceptor, aquele que educa o nosso coração, venha a falar a nossa vida, ao nosso coração, e que o nosso coração seja terra fértil, onde a tua palavra seja lançada e frutifique para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos e pedimos humildemente que o Senhor venha a edificar-nos por meio dessa exposição, em nome de Jesus. Amém.
Há uma discussão que ganhou as redes sociais algum tempo atrás sobre aquele número de mulheres que se autodenominavam mães de bebê reborn. Eu acho que alguns, apesar do nome ser em inglês, reborn, muitos ouviram essa expressão repetidas vezes. E, na realidade, eram bonecos que imitam as feições de um bebê humano. E interessante que essas mulheres se reuniam para festejar, às vezes, o aniversário do bebê reborn. Alguns até faziam, às vezes, como se estivesse nascendo aquele bebê. Iam para uma maternidade e começou a haver discussão sobre médicos que estariam atendendo esses bonecos. E a gente olha para situações como essa e outras, a gente fica pensando, realmente o homem é uma fábrica de ídolos, porque quanta bizarrice nós temos visto acontecer a cada dia, e que nos toma de surpresa, quando nós pensamos que já vimos tantas coisas erradas e que afrontam o nome do nosso Deus, surgem mais, repaginadas e colocadas apenas de uma forma diferente, mas é o mesmo coração que fabrica tais ídolos, o mesmo coração distante do Senhor. E isto, sem dúvida alguma, não deve apenas nos causar espanto, situações como essa que eu acabei de descrever, mas também deve nos causar revolta no coração, e dizer: Senhor, até quando, Pai? Vamos nos acostumar vendo situações como esta neste mundo. Aliás, não devemos nos acostumar jamais, mas até quando vamos ver isto ocorrer cada vez mais neste mundo? Esta e outras situações nos mostram o quanto a nossa sociedade, sem Deus, é adoecida e vai adoecendo cada vez mais. E isto começa então a fazer pressão sobre a igreja. Se lembrarmos, por exemplo, a reivindicação que alguns fazem de que a igreja deveria realizar casamentos com pessoas do mesmo sexo, e outras situações mais que chamamos sim de afronta contra o Senhor, bizarrices, mas que tem na sua raiz, a sua origem, um coração distanciado do Senhor. Esses são inimigos da igreja, são inimigos da cruz de Cristo, porque propagam uma suposta boa nova travestida tão somente de humanidade, mas que nada trazem de profundidade ou de alento ao coração do homem sem Deus. Mas louvado seja o Senhor, porque em meio a todo esse caos que nós vemos, a palavra de Deus sempre enche o nosso coração de esperança no futuro, quando olhamos que Deus é um Deus que dirige os rumos da história da humanidade. E desde os tempos de Isaías, já existiam os inimigos de Deus e os inimigos da igreja agindo, e até antes dele, mas aqui nesse texto também fica explícito alguns aspectos desses inimigos que querem destruir a igreja e como nós podemos confiar no Senhor e ter esperança para continuar a existir neste mundo até que Ele venha. O capítulo 25, o texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de uma seção escatológica do livro de Isaías, que se estende entre os capítulos 24 e 27. Para descrever, então, nessa seção ele descreve eventos futuros relacionados ao juízo de Deus. E Isaías aqui recorre também a elementos da literatura apocalíptica, ou do gênero apocalíptico. Algumas vezes, não só nessa seção especificamente, do capítulo 24 a 27, mas em outras partes de Isaías, nós vemos esses elementos presentes, que são imagens, símbolos vívidos, para tornar ainda a mensagem mais palpável, ou mais visível, mais imaginável, sobre o que acontecerá nos últimos dias. A linguagem ou o gênero apocalíptico visava isto,
não apenas descrever eventos futuros, apesar de que muito do gênero apocalíptico foi usado assim, mas também para tornar vívido as imagens no presente para aqueles irmãos que estivessem ali tendo contato com as Escrituras, pudessem então sentir ou imaginar o Deus dirigindo a história, e isso ficará claro ao longo também alguns momentos dessa exposição. E essa sessão, de fato, ela apresenta o desfecho de uma mensagem que Isaías começou a pregar lá no capítulo 13, quando ele anunciou o juízo de Deus, e naquela ocasião ele tomou o povo da Babilônia como modelo daquilo que seria manifestado um dia sobre toda a terra. Se você olhar lá em Isaías capítulo 13, folheando algumas páginas atrás, no versículos 9 a 11, Isaías capítulo 13, de 9 a 11, você lerá assim: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação, e dela destruir os pecadores, porque as estrelas, veja aqui a linguagem, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. No versículo de número 10, então, desse texto, nós vemos presente essa linguagem que é muito comum na literatura apocalíptica, essas imagens que querem nos fazer querem nos fazer pensar ou ilustram o poder de Deus que age sobre a natureza, capaz de todas as coisas. Seu poder não é preso ou circunscrito às questões terrenas, mas vai muito além. Ele é o Deus que controla toda a natureza, por isso que ele tem poder para reverter tudo aquilo que existe nesta terra, segundo a sua vontade, para aquilo que é a sua vontade, inclusive converter a terra em assolação. E no versículo de número 11, fala também da arrogância e da soberba que está arraigada ao coração de todo homem que, por não se submeter à vontade de Deus, cria então fantasias para si, e com isto mostra que a terra está contaminada. Vamos voltar lá para o capítulo agora 24, vizinho do nosso texto. Porque no capítulo 24, versículo 5, Isaías então mostra a raiz dessa arrogância, dessa soberba, desse pecado que há no mundo, e por que a terra está contaminada. Na verdade, versículo 5, a terra, do capítulo 24, está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Conquanto muitos homens não conheçam o conteúdo da lei do Senhor, os seus estatutos, e nem a sua aliança, a raiz do coração pecaminoso, que fabrica aquilo que desagrada ao Senhor e que nos causa surpresa tantas vezes, quanto vemos situações de pecado que vêm de maneiras diferentes, mas que nos chocam, é porque esses homens transgridem a lei, conquanto eles não conheçam, eles estão transgredindo a lei do Senhor, os seus estatutos e a aliança eterna de Deus. Por isso, a terra está contaminada. E a vingança do Senhor, portanto, será revelada de forma maravilhosa em toda a terra. É o que ele diz no versículo 23, quando ele diz: a lua se envergonhará novamente, a linguagem aí, a lua se envergonhará, o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar
no Monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Então, esse bloco de eventos que aconteceriam então no futuro, ele visava fortalecer o remanescente fiel do Senhor, a provocar no coração daqueles que estavam a transgredir a sua lei medo, consolar o coração daqueles que estavam abatidos por verem a maldade que há na terra, e acima de tudo, apontar para o grande e glorioso dia do Senhor, e com isso chamar o povo ao arrependimento. A mensagem de Isaías de chamar o povo ao arrependimento diante do Senhor, em que, para aquele dia em que Ele manifestará a sua salvação sobre o seu povo, para o seu povo, e o seu juízo para os ímpios. O profeta, então, ele inicia o capítulo 25 com um brado de louvor e celebração. E qual é o motivo de tanta exultação? É porque Deus lhe revelou algo glorioso e que deve nos trazer também, devemos ter sempre em mente. Em primeiro lugar, de que o Senhor tem um plano em curso. O Senhor tem um plano em curso. Ó Senhor, versículos 1 a 3, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Antes de exaltar o poder de Deus ao punir os pecadores e salvar o seu povo, o profeta expressa a sua admiração também pelo Deus pessoal, que se relaciona com seus filhos, que se revela como esse Deus presente. Versículo de número 1, Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Os povos vizinhos, eles viam seus deuses como poderosos, mas eram deuses fabricados por eles, distantes, impessoais, deuses que tão somente no coração deles exigiam obediências, mas que imprimiam terror no coração deles. Mas o profeta destaca aqui que ele se relaciona com Deus pessoal, íntimo. E esse Deus sabia, e como veremos mais claramente ainda adiante, que aquele Deus, que o nosso Deus conhecia suas lutas espirituais, a sua tristeza de coração ao ver a maldade presente na terra, mas que Ele tem um plano. Ele sabia das lutas espirituais, das tristezas do coração de Isaías, da maldade que existia no mundo, da perversidade do coração dos homens, mas ele mostra a Isaías, o meu plano está acontecendo nesta terra. Então ele exalta ao Senhor, porque reconhece, olha aí na sua palavra, na sua Bíblia, seus conselhos antigos são fidelidade e verdade. Ou seja, nosso Deus não está indiferente ao que acontece na terra, mas Ele tem um plano e Ele conhece o sofrimento também do seu povo e Ele sabe o que está passando, porque Ele é íntimo do seu povo. Mesmo que muitas vezes o tempo de sua ação aos nossos olhos possa parecer demorado, mas Ele tem um plano, mesmo que esteja oculto algumas vezes aos nossos olhos quanto ao tempo da manifestação do seu juízo. E mesmo que não compreendamos, mesmo que nos pareça demorado em agir, Ele tem um plano. Lá em Provérbios 16:4, você não precisa abrir lá, você pode apenas anotar. Provérbios 16:4 diz que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perversos para o dia da calamidade. Então, Isaías destaca ainda que o juízo divino se manifestará a todas
a todas as cidades fortificadas, para que estas fossem humilhadas. Então, aquelas cidades que se achavam todas poderosas por causa das suas muralhas, cidades que na realidade representavam ou ilustravam o centro do poder humano, organizado de maneira a que parecessem inatingíveis e que se orgulhavam de serem assim, e algumas vezes esmagavam os justos do Senhor, jogando os valores que Deus estabeleceu na sua aliança, na sua lei, valores eternos, princípios eternos, a sua preciosa lei, na lama. Sim, elas serão arruinadas. Isaías olha e diz: um dia, Senhor, o Senhor destruirá todas essas cidades e elas serão arruinadas e jamais reconstruídas. E aqueles que serão humilhados, que verão seus projetos de poder, suas vãs filosofias, suas vãs ideologias, seus nefastos pensamentos desmoronando, eles hão de reconhecer, como diz o versículo de número 3, que só o Senhor é Deus. Irmãos, como essa profecia de Isaías deve nos trazer consolo ao coração, porque quando ouvimos a perversidade que há neste mundo, ao vermos que o justo muitas vezes padece, a pressão que recebemos muitas vezes por querermos ter uma vida santa diante do Senhor, de prezarmos a lei de Deus, de vivermos em integridade neste mundo, como é bom saber que este mesmo mundo em onde vivemos, onde o Senhor nos resgatou, é um mundo que é guiado por planos eternos. São planos que são fiéis, são planos que são verdadeiros. E mesmo que aparentemente nós olhemos ao nosso redor e nos sintamos como que dizendo: Senhor, até quando nós sofreremos? Ou possamos até mesmo dizer: Senhor, vem logo, porque o Senhor está tão demorado. Nós podemos ao mesmo tempo, olhando para a sua palavra, acalmar o nosso coração diante do Senhor e clamar: Senhor, me dá forças para viver de acordo com os teus planos. Porque o Senhor não tem desejos, o Senhor não tem simplesmente aspirações, não, Ele tem planos, e os seus planos imutáveis são eternos, verdadeiros, e Ele levará a bom termo a sua soberana vontade. É o Deus que não se arrepende do que planeja, que age no seu tempo e que julgará o mundo, por amor da sua honra e glória em primeiro lugar, e também, claro, por amor do seu povo, porque Ele vingará as injustiças que são cometidas contra o povo de Deus. Em segundo lugar, Isaías também tinha motivos para celebrar o nome do Senhor, porque ele via no Senhor, em meio a todas as situações caóticas do seu tempo, o Senhor amando e cuidando daqueles que o amam. O Senhor cuidando dos seus filhos. Versículos 4 a 5. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Isaías exalta ao Senhor não somente por vê-lo destruir cidades fortificadas, como nós vimos, símbolos desses projetos de rebelião contra Deus, e reduzir a nada o poder opressor daqueles que fazem mal ao povo de Deus e que pervertem a sua lei, mas porque ele reconhece o cuidado do Senhor para com aqueles que ele ama. E aqui Isaías utiliza a imagem de dois extremos climáticos típicos do Oriente Médio para ilustrar as dificuldades enfrentadas pelos filhos de Deus. A tempestade, com trovões, e o calor também escaldante. Ambos representam
essas ameaças ou à vida, ou então incômodos também à existência. Mas essas duas metáforas, elas são usadas para descrever ações cruéis dos inimigos do povo de Deus. A vontade, ou o espírito, ou o fôlego desses ímpios, é o que a palavra de Deus está descrevendo aqui, é tão poderoso quanto uma enxurrada que dá contra um muro, ou tão opressor quanto um calor escaldante do verão. O profeta, portanto, está descrevendo uma força esmagadora, capaz de sufocar a vida. E em meio a esse cenário tão tenebroso, Isaías traz à nossa memória que o nosso Deus se apresenta como uma sombra de uma nuvem que alivia diante do calor. E tal a proteção do Senhor frustra toda e qualquer tentativa dos cruéis de entoarem canções de vitória. E em vez disso, é o povo de Deus, é o que diz a palavra do Senhor, que cantará uma nova canção de louvor, uma celebração, a salvação que o nosso Deus realizou, libertando o seu povo da opressão, especialmente nos eventos finais da história, quando a sua justiça e a sua salvação serão plenamente revelados. Então, amados, conquanto essas ideologias, esses poderes pecaminosos deste mundo respirem destruição contra aqueles que são frágeis, sem forças, e muitas vezes até se sentem ameaçados, o Senhor se apresenta como a força deles, a força do pobre. E o pobre aqui ilustra aqueles que se sentem impotentes, tantas vezes, diante da desordem, e das desordens e ordens, os abusos dos poderosos, ou daqueles que trazem angústia ao coração dos necessitados. E o nosso Deus, muitas vezes, nos vê assim. E Ele quer que nos vejamos mesmo assim, frágeis neste mundo. O pobre, o necessitado. E interessante que o seu propósito aqui, ou o seu plano não é aumentar o nosso poder pessoal para enfrentarmos este mundo com as nossas próprias forças. Não. O plano é que nos humilhemos sob a sua poderosa mão, busquemos nele refúgio e proteção, para que a glória seja sempre dele e jamais nossa. Nossa força está, então, em reconhecer a nossa fraqueza diante das perversidades e dificuldades deste mundo, a nossa fraqueza e a fortaleza do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, o nosso querido irmão, o apóstolo Paulo, disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando então sou pobre, quando eu sou necessitado, quando eu me vejo frágil diante deste mundo, por causa do grande amor de Cristo, então Ele me fortalece. Tais necessidades então me levam ao abrigo, ao refúgio seguro, à rocha que é Cristo. Quando percebemos então que esses planos eternos do Senhor estão em andamento, e quando nós virmos então pecados tais que afrontam a santidade do Senhor e afrontam a nós como igreja do Senhor, devemos ainda muito mais nos humilhar, porque elas são lembranças do Senhor para nós, do quão frágeis nós somos diante dos poderes deste mundo, mas o quão forte Deus é e quanto Ele quer que nós nos busquemos refúgio nele. O Salmo 61, versículo 2, nos fala da necessidade de buscarmos o abrigo seguro, ou o alicerce seguro na rocha, que nós sabemos que é Cristo. Lá no Salmo 61, versículo 2, diz: desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração,
quando eu me sinto frágil, pobre, cansado, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Portanto, amados, ao ouvirmos sobre a contaminação pecaminosa que varre a terra, que tenta transformar a verdade de Deus em mentira, que leva os homens a transgredirem a lei do Senhor, a violarem os seus estatutos divinos, a desprezarem a aliança do Senhor, lembremo-nos do nosso Cristo. Ele é a quem devemos recorrer para nos abrigar dessa tempestade, do calor dos tiranos que se apresentam com tanta arrogância, tal qual uma tempestade que bate contra um muro, parecendo ser forte, mas na realidade, diante do Senhor, eles nada são. E o que Deus quer de nós é que nós corramos para Ele e nos abriguemos nos braços do nosso Senhor Jesus. Em terceiro lugar, por que Isaías tinha motivos então para celebrar o nome do Senhor? O amor do Senhor para com seu povo durará por toda a eternidade. E aí Isaías passa então a descrever esse banquete glorioso. Diz o versículo de número 6: o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, de pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor em quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Se no primeiro momento Isaías vê aqui tudo faz parte de um plano glorioso do Senhor, um plano que está em execução para manifestar a sua glória, e isso deveria trazer consolo. Se no segundo momento Isaías vê, quando ele se sente fragilizado, quando ele vê que o mal ou aquilo que ocorre no mundo é tão forte, é tão poderoso, que age com uma força esmagadora sobre ele, mas que tudo o que ele tem que fazer é correr para o abrigo do Senhor, para experimentar esse cuidado do Senhor neste mundo. Ele olha também para o futuro e vê: Senhor, mas um dia nós estaremos livres de toda essa opressão, de todas as dificuldades desta vida, de tudo aquilo que nos oprime, de todas as bizarrices, de todos os pecados, e eu vou habitar com o Senhor por toda a eternidade. Então ele diz aqui: o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos, não circunscrito apenas à nação de Israel, mas aqui presente, justamente por um evento futuro, pessoas de todas as tribos, línguas, povos, nações, um banquete com coisas gordurosas. Colesterol aqui não existirá mais. Banquete com coisas gordurosas, porque a gordura, dentro da linguagem e do entendimento da cultura da época, era uma carne macia, uma carne preciosa. Os vinhos velhos significam aquele do melhor, o melhor vinho, os pratos gordurosos com tutano, simbolizando aquela festa maravilhosa. A cena, então, ela muda desse canto de louvor para esse grande banquete preparado, e que Isaías então pode olhar com os olhos da fé, preparado para o seu povo na Sião espiritual. Tal banquete nesse lugar está conectado aos eventos de reconhecimento então da realeza, da majestade e do governo e do domínio do Senhor. Isaías, capítulo 24, versículo 23.
Lembrem que esses textos estão conectados, todos eles. A lua se envergonhará, o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Então é de lá, desse monte Sião, que o grande rei reinará. E naturalmente aqui não está se falando de uma localidade, de um reino geográfico ou de um monte geográfico, mas desse momento final em que o povo estará todo ali em volta do grande rei, naquele banquete das bodas do Cordeiro. Isaías descreve então uma festa de celebração, com pessoas vindas de toda parte do mundo, mostrando claramente a libertação final na consumação dos séculos e o cumprimento da profecia que ele mesmo havia dito lá no versículos 2 e 3 de Isaías capítulo 2. Poderíamos citar vários outros textos, mas Isaías 2, versículo 2 a 3. Vejam a conexão. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. É claro que tem também um elemento da própria vinda do Cordeiro, quando veio e proclamou a sua palavra, mas esse elemento também escatológico nos remete ao futuro, quando também veremos aquela multidão reunida em torno do Cordeiro, e agora já na consumação dos séculos, presente naquele momento de reconhecimento da majestade do Senhor. Tal imagem de bênçãos, de prosperidade, de banquete, representa ou ilustra bem um forte contraste com o cenário de desolação, de seca, de morte, de ruína, que são descritos no capítulo 24, como manifestação do juízo de Deus e também reconhecimento da punição do Senhor sobre o que acontece na terra que é desolada, seca e cheia de morte por causa do pecado. Porque o juízo de Deus fora exercido e toda desolação agora é coisa do passado. E somado às bênçãos daquele banquete farto, está esse precioso anúncio. Versículo 7. Destruirá, capítulo 25, neste monte, a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Porque o Senhor falou. A remoção completa da morte é central na sinalização do estabelecimento do reinado soberano de Deus, uma vez que a morte cobria todos os povos da terra e a punição justa pelo pecado cometido pelos nossos primeiros pais em Adão e Eva, e fez com que toda a humanidade se tornasse inimiga de Deus. Mas uma vez que esses que outrora eram inimigos foram convertidos em amigos de Deus, povo de Deus, e agora se chegam como povo do Senhor para celebrar a majestade do nosso Senhor, essa morte então é totalmente removida. Isto é tão precioso, porque marca o início de um recomeço com o Senhor, já num outro momento em que a morte não incomodará mais. O apóstolo Paulo, no capítulo 15, versículos 54 a 57, 1 Coríntios 15, ele diz, no versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra
que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E então Paulo, tomado pelo Espírito Santo do Senhor, naturalmente, guiado por ele, caçoa da morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, que há muito tempo nos ferroava, nos incomodava? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele momento, então, que Isaías descreve, aquele dia glorioso, em volta daquele grande rei, em que se ajuntarão todos os povos de pessoas salvas de todas as tribos, línguas e nações, naquela festa gloriosa. Ele tem a certeza de que aquilo acontecerá, que a morte já não existirá, porque o nosso grande Senhor Jesus Cristo, na perspectiva de Isaías, já terá vindo. E a certeza que ele viria fez com que ele vislumbrasse também, recebesse essa revelação do Senhor quanto ao futuro. Por intermédio do Senhor Jesus Cristo, aquele evento ocorreria. E o Espírito de Deus, então, nos revela aqui que a morte foi tragada por essa vitória, a vitória de Cristo Jesus. Naquele dia, Ele mesmo, o nosso Senhor amoroso, nosso Deus pessoal, aquele a quem Isaías chama de meu Deus, enxugará de nossa face, de nossos olhos, cada lágrima. Em Apocalipse 21, versículo 4, nós vemos, então, como o texto também bíblico, na grande história da revelação, vai se mostrando real. A sua mensagem vai se tornando real, verdadeira, e progressivamente falando a nós, e até aquele dia se tornando completa. Versículo 4 do capítulo 21. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amados, sim, no mundo passamos por aflições. No mundo, choramos muitas vezes por angústias, por tristezas das mais variadas formas. E o Senhor Deus conhece aquilo pelo qual passamos e vivemos, aquilo que incomoda o nosso coração. E quanto mais próximos do Senhor, mais íntimos em santidade do Senhor, mais sofreremos, mais nos incomodaremos, mas também mais experimentaremos do seu cuidado, mais experimentaremos do seu refúgio. Mas Ele quer que nós olhemos para aquele grande e glorioso dia. E como um Pai amoroso, que verá nos nossos olhos ainda as manchas do nosso sofrimento, que estarão ali estampados naqueles olhos marejantes, ou em lágrimas, e Ele nos enxugará dos olhos, naquele grande e glorioso dia do Senhor. E naquele dia, voltando lá para Isaías 25, versículo 9, se dirá: eis que este é o nosso Deus. Eu acho linda essa expressão que o Espírito de Deus fala, revela a Isaías, em quem esperávamos. Este é o Senhor em quem aguardávamos. Finalmente agora estamos aqui experimentando e vendo de forma concreta o resultado da salvação que já tínhamos, mas agora se tornou completa, verdadeira, visível, porque estamos vendo esse banquete diante de nós. Nós esperávamos, nós aguardávamos. Você espera, você aguarda, irmão querido, esse grande e glorioso dia do Senhor. Em quarto e último lugar, agora, a parte final, o Senhor também julgará e punirá os seus inimigos. Sim, o juízo de Deus se mostrará. Versículos 10 a 12 nós vemos isto, ilustrado aqui
com esse povo chamado Moabe. Mas Moabe será trilhado em seu lugar, como se pisa palha na água da cova da esterqueira. No meio disto, estenderá ele as mãos como estende o nadador para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos, aquilo que ele acha que pode fazer de melhor. E abaixará as altas fortalezas dos seus muros, o orgulho, abatê-las-á e derribá-las-á por terra até o pó. O povo de Deus exultará e se alegrará, porque a mão do Senhor, a sua salvação, estará ali protegendo o seu povo, mas os inimigos de Deus sofrerão a punição devida. E por que a nação de Moabe ela é mencionada? Para ilustrar esses inimigos do povo de Deus, porque o Senhor instruiu, está lá em Deuteronômio 23, depois você pode ler, Deuteronômio 23, de 1 a 8, que o povo moabita jamais fosse contado na Assembleia do Senhor. E porque o povo moabita também, conforme Isaías 16:6, é o símbolo do orgulho e da soberba humana, daqueles que não confiam no Senhor. Esses serão humilhados para sempre. Por isso que o povo de Moabe é mencionado aqui como símbolo, ou como para ilustrar os inimigos de Deus, que serão punidos diante do Senhor. Serão reduzidos, o seu orgulho será reduzido a poeira. Por isso há motivo de regozijo e há motivo de alegria, porque o Senhor salva o seu povo e pune aqueles que são seus inimigos. Eu gostaria de concluir, amados, esta mensagem com 4 aplicações para nós, nesta manhã. Primeira aplicação: mesmo que os inimigos aparentemente prosperem hoje, os inimigos da cruz de Cristo, e que nós vejamos tantas invenções do coração do homem que afrontam o nome do nosso Deus, lembre, Cristo reina. O plano de Deus está em andamento e Ele nos chama a viver pela fé com os olhos na cruz e na glória futura. E este mundo, ele não está ao acaso, ele não está sendo guiado pelo acaso. O fim de todas as coisas é a exaltação do Cordeiro de Deus. E aqueles que estão em Cristo, nós podemos descansar nele, pois nada foge do seu controle soberano. Ele tem planos eternos, ele os está executando. Segundo, em meio às aflições da vida, e passamos por dificuldades, por aflições, lembre, Cristo é o nosso refúgio seguro. Ele nos acolhe, Ele nos sustenta em meio às aflições e guia por sua palavra e doce consolo. Quando lemos a sua palavra, somos edificados e somos consolados por meio também da oração. Quando nos sentimos fracos, impotentes, pobres, necessitados, o Senhor nos lembra da rocha mais alta, que é Cristo. É lá que nós encontramos o refúgio. Não está em nós, jamais estará dentro de nós, nas nossas forças, mas no Senhor. Terceiro, aqueles que se recusam a se humilhar diante de Cristo, permanecendo na sua arrogância pecaminosa, encontrarão no final dos tempos o Rei exaltado, Cristo, que julgará com justiça, e Ele não deixará impune
aqueles que resistem ao seu reino. Nós vimos a ilustração em Moabe e tantos outros projetos humanos que se tornarão desolação. O Senhor punirá aqueles que oprimem o seu povo, mas aqueles que se curvam à cruz de Cristo encontrarão graça e misericórdia e serão também glorificados em Cristo Jesus. Em quarto e último lugar, lembre, amados, nesta terra nós somos peregrinos. Por isso que nós devemos nos sentir desconfortáveis em viver aqui. Claro que enquanto vivermos aqui, enquanto o Senhor Deus nos mantiver nesta terra, devemos fazer o melhor para glorificar o seu nome, para bendizê-lo, desenvolvendo aquilo que ele nos chamou a fazer, orando por este mundo, orando pelas autoridades. Devemos fazer tudo isto, mas nós não fomos chamados para nos acostumar com este mundo. Nós somos peregrinos. Lembre que há um banquete na eternidade preparada para nós, um banquete preparado para aqueles que pertencem ao Cordeiro de Deus. Lembre, portanto, que Cristo é a sua esperança, o seu consolo. Esse Deus que é o nosso consolo e esperança, nos salvou e nos levará até aquele banquete no seu glorioso monte. Não vivemos pelo que os nossos olhos veem, mas fomos chamados para viver pela fé, aquilo que a fé nos assegura, um lar eterno com Cristo. Ali a sua mão repousará sobre nós em forma de bênçãos e consolações eternas. Tu és bem-vindo aqui.